Boa noite, professor. Boa noite, Matheus. E boa noite a todos. Estamos aqui com Thales, Duda, Gabriel, Júlia, Matheus, né? Estamos aqui nesse dia 30 de agosto de 2021, na aula Ai, agora fugiu. Políticas públicas não é políticas públicas. Nossa Senhora! Organização política. Isso, Organização Políticas Públicas da Educação Básica. Nossa Senhora, eu só lembrava de política. O resto sumiu da minha cabeça. Mas muito obrigado, Gabriel. Organização Políticas Públicas da Educação Básica. Aula passada a gente deu início a um trabalho, né? Fomos até a metade dele. Depois eu dei um deverzinho para vocês fazerem, assistir 5 vídeos. E agora a gente vai fazer a segunda parte da aula e um outro deverzinho que é assistir os outros 5 vídeos, tá? Gente, essa parte da Constituição, ela é muito importante e ela é parte essencial da prova. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula. A gente já conversou antes de começar essa gravação, conversamos um pouquinho, né, sobre as expectativas, sobre o que está acontecendo, né, sobre o que vai acontecer, e aí agora a gente está gravando a aula e indo direto ao ponto. Então, indo direto ao ponto, o primeiro a fazer é o Gabriel. Gabriel, pode assumir aí a aula, né? Professor Gabriel. Ok. Vamos lá. Artigo 210 da Constituição Federal. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No caso desse artigo, ele fala que os conteúdos mínimos fundamentais eles têm que ser aplicados pelas escolas, e o ensino religioso é uma matéria facultativa, ou seja, pode haver ou não, e o ensino fundamental deve obrigatoriamente ter a língua portuguesa em todas, até nas indígenas, porém as indígenas podem ter o ensino da sua língua e dos seus costumes, tipo, assegurando, como fala aqui, o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Muito bom. Finalizou? Sim. Muito legal, Gabriel. Agora eu vou destacar alguns pontozinhos que o Gabriel falou muito bem. Mas o primeiro deles serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Aonde está regulamentado isso? Vocês sabem? A BNCC? Na BNCC, exatamente. Então, quando você for olhar, hoje em dia, né, é na BNCC, tá? Então, quando você for olhar a BNCC, você vai ver que lá tem as habilidades e as competências a serem mínimas, a serem desenvolvidas em cada matéria. Tudo bem? Então, quando você entrar lá na parte de educação física, você vai ver que existe um mínimo a ser feito, né, em cada série, né, em cada ano, não é mais série, é em cada ano, tá? Então, desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio, você tem que cumprir etapas, tá? E aí você vai perguntar assim, você como aluno, né? Ai, professor, mas na minha época o professor só dava queimada.
só dava futebol, né? Nunca foi assim, nunca teve um conteúdo a ser seguido. Né? Alguém já passou por isso ou teve a impressão de passar por isso? Preciso que vocês conversem comigo, tá? É só um sim ou não, eu já sei que eu não caí. Eu não estou falando só com a câmera. Já passou por isso? Duda, Gabriel, Matheus, Júlio, Pode repetir para mim, professor? Já, sim. Como é que é, Matheus? Pode repetir para mim, eu tinha caído. Tá. Não estou falando. A gente estava falando de conteúdos mínimos que estão estabelecidos na Constituição, né? Aí eu perguntei aonde que está fixado isso, aonde que está regulamentado isso. O Gabriel falou que isso está regulamentado na BNCC. E aí eu estou falando que na BNCC tem um conteúdo mínimo de todos os anos e de todas as disciplinas, né? E aí eu coloquei aqui uma reflexão, né? Você já passou por um ano, por um professor de educação física, onde o professor parecia que não tinha um plano, parecia que as aulas eram sempre a mesma, futebol para os meninos, queimada para as meninas, né? O vôlei para as meninas. Já passou por alguma coisa assim? Demais da conta, professor. Pois é. Fundamental. Ensino médio não muito. Ensino médio, acho que como o professor tinha pouco tempo, tinha formado, ele estava naquele gás ainda, sabe? Naquela força ainda, mas no ensino fundamental, nossa senhora. Pois Eu é. só joguei queimada e futebol no ensino fundamental. Tipo, pelo menos de quinta a sétima, eu tenho certeza que foi só isso. Ó. Isso é um problema. E até hoje eu não sei jogar bola. Isso é um problema, por quê? Porque existem habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada ano. Tá? A gente não está falando só de aprender a jogar futebol. Não, isso aí é outra história. Eu preciso atingir várias habilidades ao longo, e a educação física, e só a educação física consegue fazer isso, ao longo do meu ensino básico. Entende? Então, como eu vou fazer isso da melhor maneira possível? Porque muitos de vocês, nesse momento, devem estar pensando assim, nossa, mas se não for queimado em futebol, os alunos não vão gostar de mim, né? E aí eu vou ser demitido. Né? Passou pela cabeça de alguém isso? A gente tem esse pensamento, né, professor? Porque, tipo assim, a gente já vê que no dia a dia, o aluno vai com um tênisinho normal. Mas no dia que tem educação física, o aluno já vai de chuteira para a escola. Pois é. O aluno já vai cabe ao professor, né, justamente isso. E eu não estou falando que o nosso trabalho é fácil, tá? O nosso trabalho é muito complexo. Cabe ao professor justamente trazer formas, desenvolver essas habilidades com diferentes aulas ao longo do ano e fazer com que o aluno goste. Né? A gente planeja a aula para que o aluno goste. Então, assim, tenta entender. A aula da educação infantil é uma aula. Né? Do ensino fundamental é outra aula. E do ensino médio é outra aula. Por quê? Porque eles têm motivações diferentes. E eu preciso, como professor, conhecer cada motivação. Né? A aula do ensino médio, ela tem que ser diferente da aula da faculdade. Aqui vocês têm outras motivações do que do ensino médio. Vocês já estão mais maduros, vocês já estão se preparando para a sua vida profissional. Muitos já estão trabalhando na área. Entende? É outra motivação. Mas, independentemente do ensino infantil à faculdade, ao mestrado, ao doutorado, independentemente disso, né, o professor ele necessita passar a matéria de forma significativa e prazerosa. Entende? É possível? É possível isso, Júlia? Sim, professor. E você, Thales? Sim, entende o que eu estou falando?
Sim. E vocês vivenciam isso? Que eu estou perguntando assim, vocês vivenciam, assim, alguns professores, não precisa citar nomes, tá? Por favor. Né? Alguns professores que tentam fazer alguma coisa que vocês diferente para que vocês se interessem, ou existem professores que simplesmente querem cumprir aquele conteúdo. Hoje em dia, vocês conseguem observar isso? Que vocês serão futuros professores, né? Então, assim, vocês já pararam para perceber, nossa, olha, esse professor aqui, ele é bem conteudista. Não estou falando que está errado, não, tá? Estou falando, mas você consegue perceber, ó, esse professor aqui é bem conteudista, né? Não, aquele professor ali, ele preza mais pelo social. Não, aquele outro professor ali, ele prefere mais a motivação, né? Já perceberam isso? Ou para pensar um pouquinho, né? Cada professor de vocês, que vocês têm hoje na faculdade, eles dão a mesmo modelo de aula? Eles têm as mesmas motivações? Não, eu acho que cada professor tem sua individualidade, sua forma de trabalhar. Perfeito, perfeito. E é isso que eu preciso que vocês percebam. Entende? E o mesmo professor, né? Numa aula prática, ó, eu dou aula prática, é uma coisa. Quando eu vou dar um conteúdo teórico, é outra coisa. Entende? Então, assim, você perceber, né, até onde você pode ir com aquela turma, né, como que aquela turma vai se motivar, como você vai fazer com que aquela turma se motive, né? Isso é importante você perceber. E é importante você, como aluno hoje, perceber o que o professor está fazendo. Porque no futuro, quem terá que fazer isso serão vocês. Entendem? Sim. Sim? Ótimo, ótimo. Então, sim, o conteúdo está aí, né? Ele é um conteúdo mínimo na BNCC, tá? O ensino religioso, ele é facultativo. Se os responsáveis solicitarem, ele necessita ser dado, tá? Nas escolas. E o ensino fundamental, ele vai ser ministrado na língua portuguesa ou na língua indígena materna. Fechou? Espero que vocês tenham refletido um pouquinho sobre o futuro de vocês, né? E sobre o conteúdo básico e aonde achar esse conteúdo básico. Vamos para o próximo? Quem é o próximo? Eu. Então, vamos lá, 211, tô certo? Isso. Então, vamos Só um começar. segundo, professor. Oi? Só um segundo. Tudo bem. Talvez as cachorras atrapalhem um pouquinho, porque, né? Tudo bem. A gente... 211. Só um segundo, peraí. Professor, eu vou só para outra área aqui, tá? Porque o meu quarto é do lado onde as cachorras. Então, peraí, só um segundo. Não preocupa não. A gente está aqui aguardando. Pronto, eu vou falar. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva
e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Terceiro, os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão forma de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Agora o comentário, tá? Ok. Professor, os meus são bem curtos e rápidos. Sim. Comentário. Dentro dos poderes da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, entende-se que o artigo 211 estabelece que será organizado o Sistema Federal de Ensino, financiando instituições públicas e federais, com atuação restributiva entre supletivo, ensino médio, fundamental e educação infantil. Pode falar o 212? Não, calma aí. Fechou. Entendi o que você falou, interessante, mas eu quero destacar alguns pontos muito importantes aqui. Tá bom. Meninos, preste atenção. O que quer dizer colaboração do sistema de ensino? Alguém? Acho que é o apoio da escola com a Secretaria de Educação. Tá, eu vou ler aqui de novo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. O que você quer? O que você entende com isso? Não? Então presta atenção, é muito importante vocês assistirem os vídeos. Tudo bem? É muito importante vocês assistirem os vídeos. Então vamos lá. Meninos, o que ele está falando? Ele está falando que o governo federal, os governos estaduais, junto com o Distrito Federal e os seus municípios, tá? E aqui no Distrito Federal são as suas regionais, suas satélites, né? Eles têm a mesma e exata obrigação. Qual é a obrigação? De colaborar para que o sistema de ensino funcione. Se o sistema de ensino não está funcionando, tá? Quem está devendo é o governo federal, os estados, Distrito Federal e município. Porque eles têm que colaborar para que o sistema funcione. Estão entendendo? Sim ou não? Acho que estou. Sim, professor. Sim? É fácil de entender isso? Ótimo. Por que isso é fundamental? Tá? Isso é fundamental para que você entenda como funciona a hierarquia da nossa educação. Né? Então, quando você for dar aula numa escola pública, né, passar no concurso, você tem que entender que todos esses respectivos entes, né, todos esses órgãos, todos esses indivíduos, talvez não indivíduos, todos esses citados, né, eles são responsáveis para que isso funcione, para que a educação funcione. Então, a gente vai ver mais à frente que até já existe uma porcentagem na próxima, daqui a 2 artigos, de quanto que o governo federal tem que liberar para os estados e municípios. Então, gente, tá? A União,
Distrito Federal, os governos, né, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles trabalham em conjunto para que o sistema de ensino funcione, tá? Sendo que os municípios, eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na pré-escola. Prioritariamente quer dizer exclusivamente? Não, né? Não, é só uma prioridade. Isso. Então, os municípios, eles vão atuar de forma prioritária na pré-escola e no ensino fundamental. Se naquela região está faltando uma escola de ensino médio, tá? Então, cabe ao governo estadual e ao governo federal sanar esse problema. Por quê? Porque isso é colaborativo. Então, é um ajudando o outro. Sim? Ficou fácil de entender isso? Uhum. Ótimo. Vamos para o próximo, então, Duda? Vamos. Então, segue o barco. R$ 212. O senhor vai abrir aí ou eu só leio? Pode ler que eu vou abrir. Tá bom. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro, a parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput desse artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a atribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação. Calma. Professor? Oi. Tem mais coisa para baixo? Só vai até aqui. Você pode ler aí o seu, que pode estar mais atualizado que o meu aqui. Ah, tá, porque o que eu peguei tem 6. Então vai, não tem problema não. Ah, tá bom. Tá. A educação básica, quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Sexto, as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Pronto. Comentário.
Segundo o artigo 212 da Educação, da Cultura e do Desporto, trata-se da aplicação anual de impostos aplicado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecendo não menos de 18 e 25% da receita resultante de impostos, no qual a distribuição de recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, tendo programas suplementares e assistência, alimentação e saúde financiada com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentais. Prontinho. Deixa eu só sair daqui. O 213 é outra pessoa, né, professor? Isso. Ok. Pronto. O 212, ele fala também um pouco do que a gente já falou, né? Mas o que eu acho mais importante, tudo é muito importante, mas o que eu acho muito importante aqui é que o governo, a União, aplicará anualmente, tá? Nunca menos do que 25% do que ele recebeu. Entende? Então, entenda, o Brasil é trilionário, né? 25% disso tem que ser aplicado na educação. Faz sentido? Entende o tanto de dinheiro que é? Sim, professor. Tá? Então, assim, eu acho que dinheiro não falta. Eu acho que falta, de vez em quando, uma boa administração. Tá? É isso. O resto está bem explicado. Vamos para o próximo? Bora. Vamos embora. É o 213. Começar a ler aqui. Aí eu leio tudo e depois explico? Isso. Beleza. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas públicas, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1. Primeiro, os recursos de que se trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Vou falar aqui rapidinho de cada entidade, né, cada escola. Comunitárias, elas são instituições de pessoas físicas, ou também pode ser de uma ou mais pessoas jurídicas. Como exemplo, cooperativas de pais, professores, alunos, que acabam representando ali a comunidade. A escola confessional, ela é baseada nos seus princípios objetivos. Ela se refere a escolas vinculadas ou pertencentes a igrejas ou confissões religiosas. E essa escola confessional, no passado, ela foi caracterizada por uma educação pragmática. As entidades filantrópicas, elas são entidades jurídicas que prestam serviço à sociedade. Como exemplo, ajudar pessoas carentes, não possuindo finalidade e nem obtenção de lucro. Eu acho que, como exemplo, as ONGs. Aí, basicamente, aqui falando dos incisos 1 e 2,
Essas entidades, elas têm que comprovar a finalidade do lucrativo e aplicar seus excedentes financeiros em educação e assegurar a destinação do seu patrimônio filantrópico, profissional ou ao poder público em caso de encerramento das suas atividades. Parágrafo 1º. Esses recursos que está falando nesse artigo nos fala que a aplicação ela deve ser destinada a todas as pessoas que necessitarem. E o parágrafo 2º fala que é dever do poder público o desenvolvimento junto das universidades no que se relaciona à pesquisa, que é obrigação também da universidade desenvolver a pesquisa. Já as faculdades, eu acho que elas não têm essa obrigação, mas elas podem fazer a pesquisa se os profissionais tiverem que correr atrás. Basicamente isso. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. Né? O principal, eu acho aqui, é os recursos públicos serão destinados para as escolas públicas, né? Ou, né, comunitárias, confessionais, filantrópicas, definidas pela lei. Tá? Então, recurso público na educação não pode ir para a escola particular. Tá? Ela é destinada ao serviço público. Né? E aí o artigo ele vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? E no final, lá no inciso 2, ele vai falar que a extensão ela pode receber apoio financeiro do poder público, a extensão dentro de uma universidade, tá? Extensão e pesquisa pode receber dinheiro, um apoio financeiro, tá? É mais ou menos o que a CAPES faz, né? Ela dá esse apoio financeiro para as instituições, para extensão e pesquisa nas faculdades. Fechou. Muito bom. Vamos para o próximo? Júlia? Professor, só um minuto. Só um minuto, rapidinho. Não preocupa. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a: inciso 1, erradicação do analfabetismo; inciso 2, universalização do atendimento escolar; inciso 3, melhoria da qualidade do ensino; 4, formação para o trabalho; promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, o artigo 214 cita o Plano Nacional de Educação, né, que estabelece as 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira, e as metas para a educação também, né, que a gente sabe que a erradicação do analfabetismo ainda não foi uma coisa que a gente conseguiu conquistar. E o que mais que eu posso comentar? A universalização do atendimento escolar, eu entendo que seja o acesso a todos, né, da educação, e a melhoria da qualidade do ensino. Pelo que eu entendo, seria melhores condições de trabalho para os profissionais da educação, né, porque a gente sabe que não é a realidade da educação brasileira ainda, e a formação para o trabalho, né, que é uma das metas para a educação brasileira. Muito bom. Então o artigo 214, ele vai falar, e depois da Constituição veio o PNE, né? O Plano Nacional de Educação.
E ele traça metas de 10 em 10 anos, tudo bem? Na Constituição já fala erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, né? Melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica, tecnológica do país. Então, lá no plano, no PNE, você já tem um início do PNE aqui na Constituição. Primeiro veio a Constituição, depois veio a regulamentação dentro do plano de nacional, né? Depois veio o PNE. Então, é claro que o PNE também será uma matéria de estudo nossa, né? Então, a gente vai falar do PNE, a gente vai falar da LDB e a gente vai falar da BNCC, tudo bem? O primeiro documento que a gente está estudando é a Constituição. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então, meninos, assim, eu preciso que vocês se motivem, tá? Isso é matéria de prova. Se você não está se motivando porque isso é importante, se motive porque isso é matéria de prova. 50% da prova vai ser Constituição Federal. Tudo bem? Então, assim, tá mole, não tá difícil. Tá difícil? Não é algo doido, é? Como é que tá isso aí na cabeça de vocês? Aparentemente não é difícil, não. Isso. Exatamente. Tranquilo. Eu também estou achando super tranquilo. E é assim que eu vou manter a aula. Eu vou manter a aula, entende? Tranquila, a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos, e aí vocês vão perceber que vai dar tudo certo no final. Mas para isso, eu preciso que vocês assistam esses videozinhos. Tá? Eu acabei de postar eles no WhatsApp. Se você não assistiu os vídeos da aula passada, tá? Tá cedo, não tá tarde, tá? São o quê? 8h15? 8h15. Essa aula vai até às 10 horas, tô certo? Sim? Sim, professor, até às 10. Ótimo. Então são 8h15. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando, né? Passando slide, e a gente ia até às 10 horas, sem problema nenhum. Tá? Só que eu quero fazer isso de uma maneira tranquila, calma, divertida. Entende? Você está em casa agora, então você vai deitar aí na sua cama, né? Pega o celular, assiste os vídeos, tá? Eles são vídeos curtos, 5 minutos cada um, e você vai terminar até 10 horas, dá para você assistir os 10, entende? Aí a gente vai entrar na próxima aula em outro documento, e aí você vai perceber os links, porque todos os documentos, eles são linkados uns nos outros, para que todo o sistema funcione, igual está sendo falado na Constituição. Sim? Sim. Sim, professor. Ótimo. Então, meninos, vocês não estão liberados para ir dormir e nem para fazer outra coisa. Vocês estão na aula até 10 horas e vocês vão sair dessa videochamada, mas vocês irão entrar nos vídeos e assistir. É muito importante isso ser feito com calma, tá? O vídeo, o professor, é bem legal, ele é bem descontraído, uma linguagem muito fácil de ouvir, entendeu? Entendam o que ele está falando, para que a gente possa dar seguimento na próxima aula de uma maneira muito normal, muito tranquila. Eu não vou ficar metendo conteúdo para deixar vocês doidos. Mas vai chegar uma hora que mesmo devagarzinho, a gente vai ter tanto conteúdo que se você deixar para estudar depois, você corre o risco de não conseguir. Porque essa é uma matéria com muito conteúdo. Tá bom? Beleza. Beleza.
Tá, então estamos finalizando aqui a videochamada para você ir assistir os vídeos. Até mais.